Boa noite, eu sou Evanúzia, já me apresentei para vocês. Aqui é um grupo de estudo, o qual nós estamos discutindo sobre pastores em perigo. O pastor ele tem uma vida de intimidade com Deus por meio da oração, por meio da vida de santidade que ele busca diariamente, por meio do relacionamento com Deus. E muitas vezes o peso do ministério, às vezes as frustrações, muitas vezes as decepções que ele começa a ter no próprio ministério mesmo. E isso vai adoecendo, às vezes ele até pergunta, será que o ministério é para mim? Por causa das frustrações e por causa deste adoecimento. E nós resolvemos fazer esse grupo de estudo justamente para a gente ter um grupo de pessoas com a visão e com o entendimento que pastor também é gente. Pastor também precisa de ajuda. Eu sou psicóloga, trabalho com liderança ministerial e por meio deste grupo de estudo quero dar voz à emoção dos líderes ministeriais, para que a gente possa se curar, para que a gente possa trabalhar as nossas emoções de uma maneira humana. A neurociência, ela diz para nós que quando nós estamos com algum tipo de transtorno do nosso humor ou das nossas emoções, fenômenos neurológicos acontecem no nosso cérebro. Então nós precisamos tratar disso, colocando em movimento a nossa fé, mas nós não podemos desprezar e nós não podemos ignorar a condição humana, de nos ajudar, a condição humana que Deus colocou também como ajuda e como reforço para nós, tá? Aqui quando vocês quiserem falar, vocês apresentem aqui a intenção de fala de vocês, não quero falar sozinha, é um grupo de estudo onde você pode perguntar. Eu vou deixar os últimos minutos para a gente perguntar, para a gente discutir, mas se alguma coisa vier a te incomodar, você pode manifestar aqui o seu desejo de falar. Nós estamos apresentando o estudo que Jaime Kemp fez, é um pastor que ele fazia visitas a outros pastores e nessas visitas ele começou a perceber quantos os pastores precisam de ajuda, porque ele não tem com quem falar, ele não tem com quem buscar ajuda e às vezes ele sente a necessidade, o desejo, mas ele não sente confiança, porque nem todos têm a maturidade de entender que o pastor também precisa de ajuda. Às vezes o próprio ministro ele fala, poxa, será que o outro vai me ver como fraco? Será que o outro vai me olhar dessa forma? E aí ele vai guardando o sentimento, se ele não tomar cuidado, ele acaba vendo o ministério como um peso para ele. E nós não podemos olhar o chamado de Deus, o ministério, como um peso. Nós precisamos sentir a alegria de trabalhar para o Senhor. No capítulo 1, na semana passada, nós estudamos a santa obsessão ministerial. O que é a santa? A santa porque é a alegria trabalhar para Deus. Deus deseja que a gente sirva na obra, que nós estejamos trazendo pessoas para o reino, mas às vezes nós trabalhamos isso com tanta obsessão que nós esquecemos de cuidar da nossa saúde, de cuidar da nossa família, e aí família mal sucedida, ministério mal sucedido. Deus não vai se alegrar em ver a sua família sendo destruída por causa do ministério. Então nós precisamos entender como achar o equilíbrio. E no capítulo 2 ele traz justamente esse equilíbrio. Trabalhamos com vários papéis. O ministro ele tem o papel de ser pai, a ministra, a obreira é mãe, dona de casa, somos amigos, membros de uma sociedade e temos também um ministério. E ele traz pra gente a necessidade de organizar uma agenda. A agenda lotada não significa ser produtivo. Eu posso ter uma agenda organizada, sabendo colocar cada coisa no seu devido lugar e na sua devida prioridade. Amém, queridos? Agora no capítulo 3, nós vamos falar sobre o poder, um tirano a serviço de Deus. Se você está lendo comigo, eu estou acompanhando por este livro aqui. Tem outras versões do livro Pastores em Perigos, mas eu optei por esta versão que ela foca exatamente o lado emocional. Como eu me apresentei, eu sou psicóloga, trabalho com liderança ministerial e tenho focado mais nessas questões emocionais do ministro, o adoecimento emocional, a dificuldade de trabalhar as suas dores e as suas frustrações. E este livro ele aborda mais essas questões. Agora, quando você pegar outros livros e outras versões, você vai ver que ele foca outros temas que fogem um pouco do propósito que eu estou querendo trabalhar com vocês, tá bom?
O episódio 1 e 2, a aula 1 e 2 que foi feita na semana passada, está salva no YouTube. Eu vou disponibilizar para vocês aqui no grupo por meio de um link. Então vamos começar. Ele começa falando que não existe igreja de sucesso. Existem pessoas pecadoras que estão buscando ajuda e o aperfeiçoamento em Deus por meio da igreja e por meio de um ministro. Então, quando nós achamos que o pastor entende que ele chegou ao sucesso, que a igreja dele está no extremo do sucesso, corre o risco dele cair. Porque o problema do homem, muitas vezes, é o desejo do poder. Por que muitas pessoas buscam a política? Porque desejam o poder. A política, ser síndico de condomínio, no trabalho, na sociedade, nós precisamos de fazer uma pergunta para nós mesmos. O que nós queremos por meio do ministério? Muitas vezes, sem perceber, nós estamos almejando o poder. E Deus não deseja isso para nós. O poder, ele é perigoso. Então esse capítulo ele vem nos trazer essa reflexão. Porque quando nós temos uma função de status, quando nós temos uma função de liderança, isso também traz poder. E a gente tem que tomar cuidado para que esse poder, ele não suba na nossa cabeça. Vocês estão entendendo, meus queridos? Para que este poder não venha seguido de vaidade, ele não venha seguido de soberba, e a gente comece a se afastar do ministério. Quando eu comecei a trabalhar, eu era bem jovem ainda, eu trabalhei numa empresa muito forte de liderança, muito forte no mercado, e eu era muito jovem, e eu me lembro como se fosse hoje, e eu tinha um cargo de liderança, eu tinha um cargo de gestão. Eu me lembro como se fosse hoje, meu gestor falando assim para mim: Evanúzia, quando nós atuamos em um cargo de liderança, em um cargo de gestão, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas desejam estar perto daquilo que a gente representa e não necessariamente daquilo que nós somos. Por quê? Porque o poder, ele contagia, o poder, ele traz vaidade. Então, quando eu estou perto de alguém que representa este poder, isso também é importante para mim. Nós precisamos de ter esse discernimento. E aí o autor, ele traz uma expressão super poderosa, super reflexiva. Nós temos pés de barro. O que é ter pés de barro? Os nossos pés, ele nos leva à locomoção. E o barro é frágil, ele quebra, ele trinca, ele se rompe a qualquer momento. Então, a posição ministerial é um equilíbrio frágil. É um equilíbrio que nós precisamos o tempo todo estar atento. Se a gente não vigiar, se nós não orarmos, se nós não estivermos em equilíbrio na fé, no espírito e na emoção, nós corremos o risco de não conseguir nos manter de pé. E a fragilidade é onde nós corremos o risco de cair, e é justamente na fragilidade que nós corremos o risco de achar que o poder, ele pode ser mais importante do que o chamado ministerial que nós temos. Quem não gosta de se sentir importante? Quem não gosta de se sentir numa posição de evidência? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vou contar um exemplo para vocês. Eu trabalho muito com treinamentos empresariais, treinamentos muito grandes, empresas muito grandes, e quando a gente acaba um treinamento, vidas são alcançadas, vidas são transformadas, e às vezes no final daquele treinamento as pessoas chegam: nossa, você transformou minha vida, esse treinamento modificou a minha vida. Às vezes, quando a gente termina de ministrar um culto, eu ministro também em igreja. E aí a gente tem que tomar cuidado que não foi a Evanúzia, foi o Espírito Santo por meio do meu trabalho. Foi o Espírito Santo por meio daquela palavra. E aí muitas vezes quando a gente não tem esse retorno, quando a gente não tem esse feedback das pessoas, a gente tem a sensação que as pessoas não foram alcançadas e que as pessoas não foram atingidas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Gente, tomar muito cuidado. Se vocês puderem me validando assim com um sinalzinho, vocês me ajudam muito. Então a gente saber discernir a condição do poder, a condição do ego e a condição da vaidade. Ele traz um exemplo poderoso para nós, que é o rei Davi.
O rei Davi, um homem ungido, um homem segundo o coração de Deus e que de repente deixou a ser contaminado pelo poder e que deixou a ser contaminado pela vaidade. E esse capítulo ele traz justamente isso. Será que eu uso o meu cargo para buscar o poder, para atender uma vaidade minha? Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá em Marcos capítulo 10, nós vamos ler do 35 ao 45. Se você não puder abrir, não tem problema, eu vou ler bem devagarinho para que você possa me acompanhar. Marcos 10, capítulo 35 ao 45. E aproximaram-se dele é Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhes disse: Que queres que vos faça? E eles lhes disseram: Concede-nos que, na tua glória, nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis, pois vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhes disseram: Podemos, Jesus. Jesus, porém, lhes disse: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Estou no 40. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertencem a mim concedê-lo, mas isso é para aquele que me está reservado. 41. E os 10, tendo ouvido isso, os outros apóstolos começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-se a si, disseram-lhe: Sabeis os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, servos de todos será. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O que a gente percebe aí? João e Tiago, eles estavam querendo posições privilegiadas. João e Tiago queriam posições privilegiadas. E aí eu convido vocês a pensarem, será o que João e Tiago queriam? Eles queriam estar perto de Jesus pelo que ele é? Ou eles queriam a figura do poder? Amém, querido? Vocês estão entendendo da forma que eu estou querendo dizer para vocês? E quando Jesus mencionou isso para os outros se indignaram. Provavelmente eles pensaram: uai, se eles puderem, eu também vou poder. Se eles tiverem essa oportunidade, eu também vou poder ter essa oportunidade. E nós, como os líderes ministeriais, nós precisamos de ter muita sabedoria. Porque é por isso que muitas pessoas querem crescer no evangelho, muitas pessoas querem crescer e não estão prontas. E aí uma pessoa que cresce, que ganha um título sem ter a devida maturidade, ela pode colocar em xeque toda a credibilidade do evangelho, porque o poder, a soberba e a arrogância pode subir na cabeça dessa pessoa. Nós podemos um dia ter uma aula de submissão. Como é difícil nós termos um coração submisso. O que é o poder e o que é a autoridade? Poder é um cargo. Poder é uma posição. A autoridade é conhecimento, a autoridade é unção. Muitas vezes nós temos autoridade mesmo não tendo poder. E às vezes eu perco o poder, mas não necessariamente eu perco a autoridade. Percebem do que eu estou dizendo para vocês? Então nós precisamos de fazer uso da autoridade. A autoridade que Jesus nos concedeu em nome dele. Mas o poder, nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós estamos à frente de um ministério que está crescendo muito. Às vezes nós estamos à frente de uma igreja que está crescendo muito. E a gente tomar muito cuidado com a soberba, com a arrogância, com a vaidade, porque não fomos nós que fizemos nada, nós fizemos pelo Espírito Santo por meio de nós, o Espírito Santo por meio de nós. Então nós precisamos de dar sempre honra e glória a Jesus Cristo e não a nós. E o mundo busca poder e o reino busca autoridade.
Quando nós estamos numa empresa, a função de liderança, ela representa poder e autoridade. Agora, quando nós estamos trabalhando para o reino de Deus, quando nós estamos trabalhando para o Senhor, o poder não deve subir à nossa cabeça, mas nós devemos sim fazer uso da nossa autoridade. E eu e você, nós devemos sempre buscar o Espírito Santo, porque nós somos seres humanos e nós podemos falhar na nossa humildade, nós podemos falhar porque na nossa condição de homens mesmo. E neste capítulo, ele traz muito forte a situação de Davi. Davi, um homem escolhido segundo o coração de Deus, um homem ungido segundo o coração de Deus, mas que em algum momento o poder subiu a cabeça dele, ele se afastou e ele caiu. Amém? E nós precisamos orar e vigiar. Por que nós desejamos poder? Porque poder traz vantagem. O poder, muitas vezes, ele vem esconder um sentimento de insegurança que eu tenho. Às vezes eu nunca tive nenhuma posição de referência, de liderança. E quando eu estou na obra, eu consegui essa referência, eu consegui esse lugar. E aí eu tenho que perguntar para mim mesmo, por que o poder está sendo tão importante para mim? O que eu estou buscando esconder, Às vezes é uma baixa autoestima, às vezes eu nunca tive um reconhecimento social, eu estou buscando porque eu quero este poder. Então ele faz essa pergunta. O nosso maior desafio é lidar com o sucesso. E às vezes a gente tem um ministério crescendo, uma igreja crescendo, uma igreja bem-sucedida, e a gente tem que tomar cuidado para que este poder não venha tomar conta de nós. Quero fazer uma pergunta para você agora. Qual é a sua motivação ministerial? Atender um chamado de Deus, ou ego, ou vaidade, ou simplesmente a necessidade de se sentir importante? Eu consegui um cargo, fulano não conseguiu, eu tenho mais competência, fulano não tem competência. Nas coisas da obra do Senhor, nós não podemos tratar dessa forma. Nós trabalhamos para Deus e para a obra de Deus. O cargo, ele não pode representar poder. O cargo, ele não pode representar status. Então, só você, no mais íntimo do seu coração, consegue fazer essa pergunta e ter essa resposta para você. E aí, quais as áreas que nós somos tentados? Eu quero apresentar, de acordo com o livro que nós estamos estudando, primeira área que nós podemos ser tentados é o aconselhamento. Quando nós estamos numa liderança ministerial, uma das coisas que nós fazemos é aconselhar outras pessoas. E aí ele traz uma dica: nunca aconselhe sozinho. Se você é homem, nunca aconselhe uma mulher sozinho. Se você é mulher, nunca vá aconselhar um homem sozinho, porque nós temos as nossas vulnerabilidades. E é nessas vulnerabilidades que podem ser abertas as brechas, é nessas vulnerabilidades que nós podemos entrar em dificuldade do nosso ministério. Uma outra, segunda dica que ele coloca aqui para nós, onde nós podemos ser tentados, justamente no púlpito. Por que no púlpito? Porque nós buscamos a glória pessoal, porque a nossa oratória é muito bem trabalhada, nós sabemos de estratégias para alcançar as pessoas, falar com as pessoas usando de apelos emocionais, porque nós sabemos que quando a gente tem o domínio da oratória, quando nós temos domínio de uma boa comunicação, isso é extremamente possível. Eu conheço técnicas de oratória, às vezes a gente vê uma pessoa ministrando, a gente fala, nossa, a pessoa está explorando da fragilidade emocional das pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente sabe que a igreja é um pronto-socorro. Verdade? Vocês concordam? Pessoas estão fragilizadas, pessoas estão emocionalmente buscando ajuda. Então nós temos que tomar muito cuidado para que na hora que nós subirmos no púlpito, nós não nos afastarmos do evangelho e a gente não usufruir da fraqueza emocional de outras pessoas. A mensagem sempre tem que ser a glória de Deus, a mensagem equilibrada e clara. Uma outra coisa que o autor traz aqui para nós é a língua, a postura do pastor e a postura do ministro. Nós que estamos na frente de um ministério, nós que somos vistos como os líderes, a gente toma muito cuidado, falar a verdade em amor,
nós tomarmos muito cuidado de ter equilíbrio, o que você é dentro da igreja, você ser dentro da sua casa, você ser na vida social, evitar fofocas, evitar críticas. A palavra, o que sai da boca do pastor, significa também, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela fala que nós não podemos ser pedra de tropeço para outras pessoas. E se você concordar comigo, que você puder dar um sinalzinho, esse jugo da perfeição, esse jugo da família perfeita, ela pesa aqui, não pesa? Ela pesa aqui. E aí por isso que nós precisamos de buscar ajuda, porque nós também somos imperfeitos. Nós também temos a nossa vulnerabilidade. Mas a gente tem que viver um equilíbrio dentro da igreja, fora da igreja, o que a gente fala, o que a gente conversa. Nós temos que tomar muito cuidado. E ele fala aqui como um quarto item, a manipulação, o uso do discurso bíblico para extorquir as pessoas. Uma vez eu estava ministrando um treinamento, eu vou compartilhar com vocês um testemunho que aconteceu comigo neste treinamento, e tinha um ministro da palavra, né, um líder ministerial, e as pessoas brincando ali, as pessoas descontraindo, e aí essa pessoa falava assim: olha, eu vou jogar uma praga em você. Praga de um ministro é pesada. E aí, a hora eu olhava aquilo, eu falava: gente, Deus não deu para nós a autoridade de fazer esse tipo de brincadeira. Concordam do que eu tô falando? Deus não deu para nós esse tipo de poder. Deus não deu para nós esse tipo de comportamento. Então nós precisamos de tomar cuidado para a gente não manipular as pessoas, né? A gente não amedrontar as pessoas por meio desse tipo de situação. Família. O quinto item que ele coloca como vulnerabilidade aqui. O relacionamento com a família precisa ser solidificado no amor. Então, muitas vezes, nós falamos muito isso no capítulo 1, né? O que as esposas de pastor mais falam, o que os filhos de pastor mais falam. Como é que eu faço para o meu pai ser aqui em casa igual ele é lá na igreja? Como que eu faço para o meu marido ser aqui em casa do jeito que ele é lá na igreja? Né? Então, assim, a nossa família, muitas vezes, ela se torna uma vulnerabilidade para nós. Então, nós temos que tomar esse cuidado. O poder da oração nos livrará do desejo do poder do mundo. O capítulo 3, ele traz essa reflexão. Por que eu desejo estar diante de um ministério? Por que eu desejo ser um líder ministerial? Eu estou em busca de poder ou estou em busca de trabalhar para Deus? Porque se nós queremos trabalhar para Deus, eu e você queremos trabalhar para o Senhor, a igreja, ela é sim uma oportunidade. Mas a escola que você trabalha também é uma oportunidade. A empresa que você trabalha também é oportunidade. A sua casa e a sua família. Onde nós vamos é uma oportunidade de nós exercermos uma liderança ministerial sem ter necessariamente um cargo. Faz sentido para vocês? Mas às vezes dentro da igreja que eu atuo, né, dentro da congregação que eu atuo, eu também posso buscar o ministério, mas para trabalhar para Deus e não para obter um cargo e não para usufruir de um cargo. Uma determinada vez eu tenho um grupo de amigas, somos amigas em comum e frequentamos, e ela comentando da postura da pastora da igreja dela. Ela tem essa pastora tinha um ministério gigante, muito antiga nesse ministério, não vou entrar em detalhes, mas só para vocês entenderem. E ela começava a usar, imagine que todos vocês eram ovelhinhas minhas no ministério. E aí a gente tinha um tempo muito grande de relacionamento, e aí eu virava para Mislene e falava assim: Mislene, hoje você vai buscar meus filhos na escola. Aí eu falo pro Anselmo: amanhã você vai passar lá na casa de material de construção, você pega aquele saco de cimento e deixa aqui na minha casa. Então, o que eu estou começando a fazer? Mau uso do poder. Consegui dar esse exemplo para vocês? E as pessoas percebiam: poxa, a pastora ela não tem esse direito de pedir. Às vezes as pessoas até faziam porque elas se sentiam constrangidas em dizer não para aquela liderança. Mas nós precisamos de entender até que ponto nós podemos avançar em pedir coisas, em usar os membros da igreja, em usar os nossos discípulos
em prol do nosso interesse pessoal. Conseguir alcançar vocês nesse exemplo é a gente entender que nós não podemos usufruir do poder que nós temos para explorar as pessoas, porque muitas vezes as pessoas se sentem constrangidas em dizer não para nós, e aí elas acabam olhando o nosso ministério de uma forma ruim. Tudo bem para vocês no capítulo 3? Quero ouvir vocês, o que vocês concordam, o que vocês não concordam, qual que é a dúvida. Eu estou agora querendo ouvir um pouquinho vocês. Pode abrir o microfone, perguntar, falar e comentar. Ninguém quer falar? Oi, Vanúzia. Tudo bem, Anselmo? Tudo jóia? Prazer te encontrar novamente. Prazer. Prazer é todo meu. Nós nos conhecemos de onde? A hora que eu vi seu nome não me era estranho. Numa oportunidade que você veio dar curso de coach aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Ah, em Cuiabá. Que bom você estar aqui. Fico feliz. E isso já tem aí, eu acho que uns 15 anos, mais ou menos, 14, 13, por aí. Meu Deus. Bastante tempo. E chama atenção exatamente isso, essa questão do ministério, que a gente pode exercer isso a todo momento, né? Dentro do nosso lar, dentro da família, no trabalho. Exercer essa liderança servidora a Deus, né? Em todos os círculos e ambientes que a gente tiver e exerce uma certa influência, né? Então é isso que me chamou, acho que esse é o meu objetivo de uma certa forma e ficou mais claro isso quando você falou isso, né? Exercer o ministério, essa liderança dentro da nossa família, porque a gente tem que ter isso, né? Alguém tem que exercer uma liderança de alguma maneira nos núcleos aonde a gente convive, né? Seja na família, seja dentro do nosso trabalho, dentro do nosso grupo de amigos. E porque antigamente era tão difícil você falar em grupos de amigos de Deus, né? Parecia ser tão careta, né? É verdade. E as pessoas estão cada vez mais num vazio existencial tão grande. E esse vazio é justamente desse preenchimento, né? Do encontro com Deus, de si, espelho e semelhança com Deus, né? Desse amor. Todo mundo todo mundo carente, buscando esse amor. Então se torna necessário cada vez mais falar de Deus, falar dos ensinamentos dele. Verdade. E a gente ter essa coragem realmente de ser um líder servidor, né? Isso. Dentro de todos os ambientes, todos os lugares onde a gente for. E é isso que até me chamou a atenção na sua fala nesse sentido, né? Porque às vezes falando ministério, achar que a gente às vezes vai ocupar né, dentro de uma igreja ou dentro de uma congregação, né? Algum cargo nesse sentido, mas no dia a dia como uma pessoa comum, né? Exatamente. Exatamente. Né? E com as nossas imperfeições e vulnerabilidades também, né? Reconhecendo no outro a humanidade dele também, e que estamos todos interligados aqui e no fundo estamos buscando a mesma coisa, né? É verdade. Nós estamos buscando a mesma coisa e indo para o mesmo caminho, né? É verdade. E que a gente se torna cada vez mais consciente e responsável desse servir a Deus aonde a gente estiver, seja com quem estiver e aonde estiver. Isso. É um agir com coragem. E nós precisamos de ter uma diferenciação muito grande. Eu quero poder ou eu quero servir a Deus? Muitas pessoas se afastam de muitas igrejas porque não tem um reconhecimento, não tem um título. Todo mundo cresce lá, eu não cresço, eu não tenho oportunidade, né? Eu quero ser pastor e não dá oportunidade. Mas nós precisamos de almejar trabalhar para o reino do Senhor. O reconhecimento é só uma consequência do trabalho que nós fazemos, né? Então, se você não tem
oportunidade de trabalhar um ministério dentro da igreja, como você gostaria, você pode trabalhar um ministério na sua casa, você pode trabalhar um ministério no seu trabalho, você pode falar do amor de Deus. Então, esse capítulo fala justamente isso. Eu quero poder que o mundo prega, ou eu quero pregar o amor que Jesus deseja que a gente prega, né? A gente entender exatamente o que nós buscamos. Se a gente quer, claro que a unção pastoral é importante, né? O reconhecimento pastoral ele é importante. Esse reconhecimento, essa unção que desce sobre a nossa cabeça, ela é muito importante. Mas enquanto isso não acontece, nós podemos desenvolver o nosso ministério, falar do amor de Deus para nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, né? E se você já é pastor e se você já tem um ministério, se pergunte todos os dias: o que eu estou buscando no meu ministério? O poder ou trabalhar a serviço do Senhor? Trabalhar para Deus é muito bom e paga muito bem, não é verdade? Nós precisamos de entender que a recompensa não é a recompensa que nós buscamos no mundo, que é o poder, é a recompensa no mundo espiritual. E essa vaidade a gente tem que tomar tanto cuidado, que às vezes nós estamos evangelizando, nós estamos trazendo alma para o Senhor, e a hora que uma pessoa se converte, minha causa, ó, tá vendo fulano tá lá na igreja porque foi eu. E aí a gente começa a se afastar da obra do Senhor. Não é isso que Deus quer de nós. Às vezes ninguém nem precisa saber que aquela pessoa se converteu por meio do seu trabalho, por meio do que o Espírito Santo fez de você. Ficou claro para vocês, querido? Mais alguém quer comentar alguma coisa do capítulo 1? Do capítulo 3, desculpa, mais alguém? Eu vou avançar para o capítulo 4. Mais alguém deseja falar? Tudo bem? Sinaliza aí para mim. Tudo bem? O capítulo 4, ele vem falar assim, ó. A situação inspira cuidados. Pastores e ministros, queda moral. Quando nós vemos que algum pastor, ele se afastou da presença de Deus por meio do adultério, ele se afastou da presença de Deus por meio, às vezes a família dele se desestrutura e ele fica envergonhado e ele se afasta da presença de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos telhado de vidro e nós temos pés de barro. Por isso que a gente precisa buscar ajuda emocional, por isso que a gente precisa de estar atentos às fragilidades. Quando eu me dedico demais ao ministério, quando eu esqueço a minha família, eu estou abrindo uma janela de vulnerabilidade, tanto para mim, quanto para o meu marido, quanto para os meus filhos. Eu estou muito ausente da minha família, só a igreja, só o ministério, começo a deixar o meu papel de esposa, começo a deixar o meu papel de mulher, e aí no aconselhamento sozinha começa a surgir uma vulnerabilidade. Ficou claro para vocês? E é justamente isso que ele fala. Nós corremos o risco de ter uma queda moral. Isso pode acontecer com qualquer um de nós se nós não ficarmos atentos, né? Então nós precisamos de entender que todos os dias nós precisamos de olhar. E o que ele coloca aqui? O que nos põe em risco? A anestesia mental. Primeira coisa, o crescimento ministerial, ele pode ser seguido de vaidade. As mulheres buscam um homem santo. E os homens também, eu não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi muitos homens solteiros falar assim: eu vou lá naquela igreja, lá tem muita menina solteira. Alguém já ouviu isso? Tô precisando de ir pra igreja, quero conhecer uma menina ou um rapaz da igreja. Já ouviram? Me validam aí. Então nós precisamos de tomar cuidado com essas vulnerabilidades. E muitas mulheres que estão perdidas no mundo por aí, às vezes ainda sem dono, vocês entendem quando eu falo sem dono? Elas estão doidas para encontrar um homem que está lá na igreja, um homem que às vezes até casado. Então nós precisamos de estar atentos a essa vulnerabilidade. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. E ele fala que a nossa vulnerabilidade está no olho. O homem gosta de olhar e a mulher gosta de ser olhada. Davi, ele fez o quê? Ele saiu na janela e ele olhou. E justamente por ele ter olhado, ele não teve a capacidade de perceber a vulnerabilidade dele. E ele não parou de olhar, ele continuou olhando e ele continuou olhando, e aquilo ali foi o começo da queda espiritual dele.
Por causa de uma vulnerabilidade. Ele cresceu no ministério dele, ele cresceu no que ele precisava, e aí ele falou: hoje eu não vou para a guerra não, vocês vão e eu vou ficar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E na hora que ele decidiu ficar, ele saiu na janela na hora errada, na janela errada, e ele acabou se anestesiando mentalmente. É um cuidado que eu e você precisamos ter. Segundo que ele coloca, o relaxamento. Estar atento aos elogios, estar atento à vaidade, às quedas no tempo de oração. Às vezes nós estamos focados demais no ministério, no fazer e no fazer e no fazer, e nós nos distanciamos da presença de Deus. Nós temos um tempo para estudar a Bíblia, para ministrar a palavra e não para se achegar a Deus. Percebe que existe uma diferença nisso? Eu vou tirar um tempo agora para estudar a Bíblia porque de noite eu tenho que ministrar a palavra. Não, eu vou tirar um tempo para Deus agora porque eu quero me achegar a Deus. Eu quero ser agora, ter uma proximidade. Percebe a diferença? E muitas vezes o ministério ele vira um cargo e não um chamado ministerial. Quando é que o ministério vira um cargo? Quando você senta para ministrar, e a gente acaba que a gente não senta para ter intimidade com Deus. Ser pastor virou cargo e profissão. E aí a gente começa a se tornar vulnerável, porque o tempo todo ter que fazer. O olho é a chave da nossa vulnerabilidade. E aí ele traz um ponto de atenção aqui para nós. E aí nós começamos a justificar o que é injustificável. Vou dar carona só hoje, porque tá chovendo demais, minha irmã tá sozinha. Vou aconselhar sozinho só hoje. O que tem? Né? Davi saiu na janela só hoje. Qual é o problema ele sair na janela só hoje? E foi o início da queda de Davi. Então você deve vigiar, cuidar das caronas, cuidar dos aconselhamentos sozinho, estar atento aos elogios, estar atentos aos presentes que a gente recebe. Ele nos convida justamente para a gente ficar atento com isso, para a gente cuidar das nossas vulnerabilidades. A queda moral, ela desqualifica o ministério e ela empobrece o reino. E essa queda moral, ela pode acontecer com qualquer um de nós. Nós precisamos de estar atentos a qualquer vulnerabilidade. Eu quero fazer um convite agora para você. Você que tem um chamado ministerial, você que está diante da obra e você que deseja trabalhar para Deus. Qual área da sua vida hoje está vulnerável? Qual área da sua vida o diabo pode usar como uma brecha e como uma oportunidade para envergonhar o ministério? Quero dizer para você que o diabo vai ficar muito feliz quando ele fazer com que um de nós dois, ou eu ou você, a gente tenha uma queda no nosso chamado ministerial. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Qual é a sua vulnerabilidade? É o seu casamento? Qual é a sua vulnerabilidade? É uma vizinha bonita que você tem e que todo dia que você sai da porta, você é convidado a olhar para a esquerda porque ela está lá varrendo a rua? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para você? Qual é a sua vulnerabilidade? É uma pessoa que toda vez que você termina de ministrar a palavra, uma pessoa fica do sexo oposto até o final para conversar um pouco mais com você, e às vezes a gente está entendendo ou percebendo que não tem nenhum problema. Qual é a sua vulnerabilidade? Nós temos frustrações no nosso relacionamento, nós temos frustrações na nossa vida conjugal. Se a gente não tratar dessas frustrações, se a gente não tratar dessas dores, isso pode ser a nossa vulnerabilidade no ministério. Aquilo que pode entrar a nossa queda, e nós começamos a usar a nossa vulnerabilidade de forma injustificável e de forma racional. Qual é o problema? Só hoje eu receber este presente. Qual é o problema de só hoje eu dar esta carona? Ah, foi só um elogio, não tem nenhum mal nesse elogio que eu recebi. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para você? Então, o capítulo 4, ele vem falar justamente dessa vulnerabilidade que pode nos levar a uma queda ministerial. Qual é a sua vulnerabilidade?
Se você puder hoje, num momento de oração, né, que você for ter com Deus, pede para Deus revelar para você qual tem sido a sua vulnerabilidade, aquela que nem você ainda percebeu, aquela que nem você ainda pode ter notado que pode ser uma brecha para você ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Todos nós podemos ter uma vulnerabilidade, se a gente não olhar, se a gente não cuidar e se a gente não estar atentos. Se você puder perguntar hoje para Deus, qual é a sua vulnerabilidade? Onde que o diabo, o inimigo, pode usar para fazer com que você, por meio do seu comportamento, venha envergonhar o reino do Senhor? Todos podemos ter uma queda moral, se a gente não cuidar e se a gente não vigiar. É justamente essa reflexão que o livro traz pra gente. Se a gente entender qual é a nossa vulnerabilidade, se a gente entender qual está sendo a nossa dor, a nossa vulnerabilidade, Mislene, a nossa vulnerabilidade, Martins, Eunice, Josiane, todos vocês que estão me ouvindo aqui agora, a minha vulnerabilidade pode ser uma frustração não trabalhada. A minha vulnerabilidade pode ser uma dor não trabalhada. A dor porque o outro foi reconhecido como pastor e eu não fui. A dor porque o outro foi chamado para ministrar no domingo e eu não fui. A dor porque o outro foi elogiado porque o ministério dele de louvor está tendo um reconhecimento na igreja e o meu não está tendo. Se a gente não tomar cuidado, essa pode ser a nossa vulnerabilidade. E aquilo vai tomando espaço no seu coração, aquilo vai tomando um espaço gigante no seu, às vezes até uma frustração no seu casamento. Pode ser uma vulnerabilidade. Assim como Davi teve a vulnerabilidade dele, nós também podemos ter a nossa vulnerabilidade. Quando ele fala lá no capítulo 1 e 2, eu não sei se vocês estiveram aqui comigo, Abraão, um homem que a gente tem como exemplo da fé. Abraão, o pai da fé. Mas ele focou tanto no mistério dele, que ele colocou Sara numa situação de saia justa. Ele fez Sara passar por irmã dele. Lembra dessa passagem? Né? O ministério, e olha a situação que ele colocou a esposa dele. Aí por isso que ele fala da santa obsessão ministerial. E às vezes o nosso próprio ministério pode ser a nossa vulnerabilidade. Por isso que o autor ele traz esse tema. Pastores também precisam de ajuda. Com quem você tem conversado a respeito da sua vulnerabilidade? Com quem você tem conversado a respeito das suas dores e das suas dificuldades? Eu tenho uma liderança na minha igreja, tenho um ministério na minha igreja, sou psicóloga e às vezes como psicóloga nós ouvimos muitas pessoas, nós recebemos muitos problemas do outro e aí eu estava passando por uma situação, eu me vi me perguntando, com quem eu vou conversar? Com quem que eu vou falar da minha dor? Com quem que eu vou falar da minha dificuldade? Vocês já se passaram nessa situação? E vocês também precisam ter com quem conversar. Nós conversamos com Deus, nós colocamos as nossas dores para Deus, mas justamente o que eu quero dizer para vocês, a neurociência ela traz uma coisa poderosa para nós. Quando nós estamos passando por dores, quando nós estamos passando por frustrações muito grandes, por decepções muito grandes, coisas neurológicas acontecem aqui, fenômenos neurológicos acontecem aqui. Quando eu estou com depressão, o meu sistema nervoso ele não é igual de uma pessoa que não está com depressão. Quando eu estou com crise de ansiedade, o meu sistema nervoso ele não é igual a uma pessoa que não está passando por isso. Então, o que eu quero dizer para você, você é pastor, você é líder ministerial, não hesite em pedir ajuda. Não hesite em colocar na mesa para a pessoa certa, na hora certa, a sua dor e a sua dificuldade. Procure um psicólogo, procure ajuda, procure com quem você pode conversar, porque a sua dor
ela pode vir a ser a sua vulnerabilidade, porque nós não aguentamos por muito tempo. Vai guardando, vai guardando, vai guardando, e nós por muito tempo nós não aguentamos. É o peso de ter a família perfeita, o peso de ter a vida perfeita no nosso ministério. Nós não sentimos esse peso, e aí quando alguma coisa foge do trilho, nós sentimos que nós somos menores, nós sentimos que nós falhamos, e isso pode nos adoecer. Pastores precisam de ajuda. Qual é a sua vulnerabilidade? O que essa lição te tocou? O que essa lição fez você refletir? Vamos falar um pouquinho agora, porque eu quero ficar agora neste capítulo. 2 capítulos por aula é um tanto bom, né? Quero ouvir agora você. Quem quer falar? Tirar uma dúvida? Oi, pode falar, Eunice. Eunice, depois o Martins fala, tudo bem? Pode falar, Eunice. Então, irmã, é até engraçado falar que eu indiquei os seus vídeos para uma pessoa que está aqui também, e quem estava precisando também era eu. Que bom que você está aqui. Ah, que bom. Então, assim, a respeito, né, dessa parte aí vulnerável, né? Às vezes a gente passa pela situação, você acha que dá tudo manter perfeito, né? E eu, só para identificar um pouquinho, eu nasci no lar cristão, né? Meus pais são pastores, e nasci no lar evangélico, né? E hoje eu sou consagrada missionária, mas para mim chegar a esse ponto, almejei tanto que quando eu cheguei, as frustrações, como se foi dito, né? Não teve aquele sabor de vitória, teve um sabor amargo. Que ruim. Então, assim, mas é pelo momento que eu estou passando. Entendo. Né? Então, assim, para mim, só essa aula, assim, só esses minutinhos, né, que participei aqui, para mim foi de grande valia. Glória a Deus. Pelo momento que eu estou passando. Então, eu creio que não só eu, tem vários, né, para esse momento. E, igual a senhora falou, ter as pessoas certas. E a gente ficou muito assim, muitos anos atrás, não tendo esse apoio. Eu entendo. Então, hoje, como tem, né, eu posso dizer assim que não foi tão... Eu cheguei ao extremo, mas pela misericórdia de Deus, Deus colocou pessoas certas ao meu lado. Pedi socorro a tempo ainda, né? Mas é muito importante essa parte aí, que a gente não está livre, né? É verdade. Dessas situações. É verdade. Pastores, família de pastores, são gente. E quantas pessoas se afastam do ministério em prol dessas frustrações, né, Eunice? Sim. Em prol das dores não tratadas. Deus não fica alegre de saber que o ministério dele cresceu, avançou e uma família foi destruída. O ministério cresceu, avançou e uma diaconisa, um evangelista não está bem. Então nós precisamos crescer no ministério, trazer pessoas para o reino e a gente ir bem. A família ir bem. Isso é que alegra o coração do Senhor. Você fala comigo de onde? Eu sou aqui igualzinho o irmão que falou anteriormente. Eu tô pertinho dele aqui, no estado de Mato Grosso. Eu moro em Jaciara, aqui, 100 e poucos quilômetros de Cuiabá. Prazer tê-la aqui conosco, tá bom? Obrigada pela sua contribuição. Amém. Martins, quero ouvir você. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente estamos preparados para tudo, né? Menos para decepção e para as frustrações. É o que eu sempre falei com, né, os discípulos, meus discípulos e com os outros que vieram das minhas, que até quem está começando também, que a primeira coisa que você tem que estar pronto é para decepção e
pela frustração. Por quê? Em toda a sua caminhada com Cristo, em todo momento que você estiver com Ele, vai ter esses percalços, né? Vai ter essas pessoas que irão te parar, vai ter as pessoas que irão tentar te travar, e você tem que estar pronto para poder vencer tudo isso, porque geralmente sempre vem de onde você menos espera, às vezes da pessoa que você está depositando sua confiança, sua fé e tal, que isso vem. Às vezes a gente, igual você falou, né? Nós achamos que essas pequenas coisas não têm importância, né? Igual você falou, dar carona, mandar uma palavra, mandar uma mensagem. E essas pequenas coisas que fazem toda a diferença lá na frente. A gente também, quando começamos alguma coisa, nos frustramos. Às vezes nem é porque o diabo está tentando nos atacar, às vezes não é nem porque as pessoas estão falando, mas porque nós mesmos criamos expectativas em cima de coisas que não eram para ser criadas, e às vezes estamos acreditando em lugar que não era para ser acreditado. E por conta disso tudo, não temos uma percepção do que está acontecendo ao nosso redor. E acaba que nós nos frustramos, nos decepcionamos, porque às vezes a nossa expectativa que foi criada demais em cima de algo que talvez não era para ser criado. É e verdade. Às vezes o foco no objetivo de executar determinada coisa, sendo à frente de uma igreja, né, ou lado evangelístico, missão, alguma coisa, às vezes não tem êxito por conta disso. Às vezes deixamos de fazer o certo, achando que o que estamos fazendo está certo. É verdade. E é muito importante, Martins, o que você falou. Nós que estamos à frente da liderança, nós temos que preparar as pessoas que estão vindo, né, para conhecer a palavra do Senhor. É muito importante, é essencial, é primordial. Ter a unção é essencial e primordial. Mas tem algumas coisas que nós podemos ajudar para que essa caminhada seja mais bem sucedida, como a irmã Eunice falou. A gente pode amenizar, trazendo alguns conhecimentos, preparando essas pessoas para algumas frustrações, né? A gente aprender a gerar expectativas no Senhor. Nós trabalhamos para o Senhor. E às vezes hoje cada um de vocês aqui tem esse conhecimento em função de já ter apanhado, de já ter aprendido. A gente não despreza esse sentimento, esse aprendizado, mas sabemos que muitas pessoas desistem do ministério por causa disso. Ou então muitas pessoas avançam com essa ferida, muitas pessoas avançam com essa marca no coração e lá na frente elas se desestruturam emocionalmente. Obrigada. Pode falar? Pode falar. Tem isso aí também que você disse, né? Às vezes não vemos isso, né? Às vezes precisamos de ajuda, mas por conta de algumas coisas a gente... Martins, nós não estamos te ouvindo. Ele estava falando, a hora que você conseguir ligar aí, Martins, eu te dou a palavra de novo. Ele estava dizendo que às vezes a gente precisa de ajuda, mas a gente tem dificuldade de reconhecer que nós precisamos de ajuda, né? Nossa, eu vou ser fraca? Nossa, e a minha fé? E às vezes tem alguma liderança que fala assim, uai, vou pegar Celisandra aqui. Uai, Celisandra, cadê sua fé? Né? Você não tem fé não, mulher de Deus? Como é que você tá? E aí a gente fala assim, poxa, eu tô sentindo dor, tô me sentindo ferida, e o outro ainda acha que eu não tenho fé. E aí a gente fica aqui engolindo, segurando. Pode continuar, Martins. Eu perdi o fio da meada. Você estava dizendo que às vezes a gente precisa de ajuda, mas a gente não busca, porque aí acabou. Exatamente. Às vezes a gente tá tão focado, né, naquilo que queremos, que a gente ajuda tantas pessoas. Eu falo por mim mesmo, né? Você ajuda, você orienta, você direciona, você dá aquele suporte todo, mas às vezes você esquece que você também precisa desse suporte, precisa dessa ajuda, precisa ser abraçado. E o que eu vejo muito também é pessoas que olham para Deus de uma forma diferente, acham que ele tá ali somente para cobrar, ou só para abençoar, ou para derramar uma unção. Mas não é só isso. Jesus, ele tá aqui para nos abraçar, para nos carregar no colo, igual criança mesmo, para a gente poder chorar, para a gente poder se derramar na presença dele. Às vezes a gente acha que ele é aquele pai rude que vai, né, chegar e xingar, igual o Sermão da Montanha, né, no capítulo 5 de Mateus, chegar e
bravo e tal, mas não, ele quer carregar a gente no colo, ele quer colocar, igual eu falo, nem nas minhas pregações de célula, ele quer colocar a gente para ninar mesmo. É verdade. Pra deitar, recostar no peito, igual o João fez, e ele passar a mão na nossa cabeça, dar a gente aquele carinho que a gente precisa, e às vezes esquecemos disso e damos tanto suporte às pessoas que às vezes a gente não tira um tempo para nós. E é isso aí, e isso acarreta nas, né, depressões, nas ansiedades e aquela coisa toda que vai acarretando, e a gente fica doente e acaba ficando indisposto. E, igual eu falei, se você não tem tempo para cuidar de você, como que você vai cuidar de alguém? É né? verdade. Porque se está bem de uma pessoa, você estando bem. É Porque, verdade. igual fala a palavra, ama o seu próximo como a ti mesmo. Se você não tem amor por você, você nunca terá amor para dar a ninguém. É verdade. Muito boa a sua contribuição. Muito obrigada. E é essa reflexão que esse capítulo traz. Qual é a minha vulnerabilidade? Peça para o Senhor te mostrar essa noite em oração. Peça para Ele te revelar. E às vezes pode ser uma vulnerabilidade que você ainda não percebeu. Né? Nós temos Aitofel lá na frente, quando ele suicida, né? Depois de muito tempo, ele não curou do rancor, ele não curou da amargura, porque a Bíblia nos leva a entender que Betseba era neta de Aitofel, né? E com aquela desenrolar daquela história todinha, e lá na frente ele se vinga, se colocando contra Davi junto com Absalão. Vocês lembram dessa passagem? Então, o que a amargura maltratada fez com Aitofel? Abriu, às vezes a amargura pode abrir porta para uma vulnerabilidade. E é este o convite que nós queremos fazer para você essa noite. Pede para Deus te mostrar qual é a sua vulnerabilidade. Semana que vem, na segunda-feira, nós vamos estudar o capítulo 4, nós vamos estudar o capítulo 5 e o capítulo 6. O capítulo 5 fala justamente sobre o adultério, e o capítulo 6 nós vamos estudar também na semana que vem. Se você puder, por gentileza, escrever lá no grupo o que você aprendeu nessa aula, o que valeu a pena para você. O seu depoimento é muito importante para mim. A aula 1 e a aula 2, ela vai ser disponibilizada, um link para vocês lá no YouTube, para quem quiser assistir, quem não assistiu, e a gente encorajar as outras pessoas a estarem aqui, mesmo não tendo assistido essas aulas, pode continuar conosco, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para nós. E a gente depois ir avançando e crescendo nas nossas emoções. Faz para mim assim uma letrinha de 0 a 10. Quanto foi a aula de hoje para vocês? Eita, muito bem. Opa! Então você pode deixar o seu testemunho para mim, por favor, lá no grupo. Vou ficar feliz e agradecida. Deus abençoe a sua vida. Até segunda-feira. Vou cumprir o horário com vocês, porque senão vocês não estão aqui comigo semana que vem. Deus abençoe vocês. Vamos orar rapidinho? Martim, você pode orar para nós? Posso sim. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, agradecemos por mais um dia debaixo da tua presença.